2, versículo 3. Deus abençoe a vida do meu amigo do sax. Deus continue te usando, te enchendo. Amém? Êxodo capítulo 2, versículo 3. Quem achou, diga eu vou para o céu. Quem não achou, diga eu também vou. Aleluia. Está escrito assim: não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de papiro, calafateou com betume e piche, e pondo nele o menino, largou-o no carriçal, à beira do rio. Todas as vezes que o Senhor me direciona uma mensagem, Ele tem sempre por costume me dar um tema na mensagem. Esse tema, ele serve como um resumo do que Ele vai dizer. Preste bastante atenção, porque não é um tema que se dirige a um certo tipo de público específico. Ele é um tema dirigido a qualquer tipo de pessoa, seja homem, mulher, seja criança, jovem, adulto. Porque ele é dito de uma maneira completamente espiritual. E eu quero que você receba, porque ele é um tema de fato que você vai precisar ainda para a sua vida. O tema é: você não vai abortar. Para você guardar isso daqui, diga para quem está mais próximo de você: você não vai abortar. Que é isso, Carol? Eu sou homem, pelo amor de Deus, como é que eu vou dizer isso? Não fique preocupado, Paulo vai dizer: meus filhos, a quem por vós sinto dores de parto, até ser Cristo gerado em vós. Então, se Paulo sentiu dor de parto, por que tu não vai sentir, não é mesmo? Diga melhor, sendo como um profeta para a vida de quem está perto de você: você não vai abortar. Eu vim amando de Deus dizer que você não vai abortar nenhuma das promessas de Deus na sua vida. Bem, você vai entender. O livro de Êxodo, capítulo 2, relata-nos uma história extremamente conhecida a respeito de alguém chamado Moisés. E quem aqui nunca ouviu falar a respeito de Moisés? Moisés é alguém que, quando aparece no cenário, a gente já vê que ele é diferenciado. Moisés é alguém que tinha tanta intimidade com Deus, que ele vive experiências absurdas, que confesso eu que queria ter vivido parte dessas experiências. Ele é alguém que é tão íntimo de Deus que Deus o chama de amigo. Ele é alguém que é tão íntimo de Deus que ele vê Deus passar de costas. Quem é esse? É esse mesmo que a gente consegue ouvir falar dele até hoje, que fez história. Só que antes de começar a falar dele, a gente precisa entender que ele veio de um ventre, ele veio de uma mulher. E essa mulher se chama Joquebede. Joquebede começa a gerar Moisés num período não muito fácil. É um período em que o texto nos conta que se levantara um faraó que não conhecera a José. Vai ouvindo. Esse faraó que se levanta com uma preocupação que é a seguinte: o povo de Deus estava crescendo de maneira absurda. E qual é a preocupação? O Egito vivia muitos ataques estrangeiros. Então o medo de faraó era que o povo de Deus, sendo maioria, se juntasse com os estrangeiros, atacassem ao Egito, e assim eles estariam por menores. Então o que faraó faz? Ele tem uma ideia: vou paralisar o crescimento do povo de Deus. Não dá mais, eles estão crescendo demais. Eu preciso fazer alguma coisa para parar esse crescimento. Escute só, o texto começa a nos contar que agora faraó começa a usar algumas ideias para fazer com que esse povo pare de crescer. Eu confesso que quando Deus me dá uma mensagem, eu tento entender de maneira lógica o que está escrito, para que eu possa passar para você de maneira simples. Só que quando eu começo a ver as atitudes de faraó, eu não encontro lógica no que ele começa a fazer. Porque a primeira coisa que ele começa a fazer é a seguinte: aumenta o peso da carga de trabalho do povo de Deus, porque assim eles param de crescer. Pense comigo na lógica. Quando uma pessoa ela vai a uma academia, e eu digo treinar mesmo, a intenção é que ela aumente o peso gradativamente, certo? Porque quando ela está ali, ela entende que o seu músculo tende a crescer com aumento de peso. Então existem pessoas que são tão afobadas que ela chega hoje ela quer sustentar mais do que ela aguenta. Então a gente entende que quanto maior peso, maior crescimento. Só que faraó vai dizer assim: aumenta o peso para paralisar o crescimento. Aqui eu não entendo quando pessoas entram num culto como esse e dizem: Deus, está pesado demais.
Eu não estou suportando. Está pesado em casa, na família, no ministério, nos negócios, na empresa. Eu não sei porque está tão pesado. Aí Deus me traz lá do Brasil para dizer para você: entenda, o evangelho não é leve, muito menos simples. O que você precisa entender é que quanto mais aumenta o peso, maior é o crescimento que Deus tem preparado para você. Eu não vim aqui dizer, fica tranquilo, vai ser leve. Não é. Só que quanto mais aumenta o peso, é Deus dizendo: estou com pressa no teu crescimento, sustenta. Então o povo continua crescendo, ele vem com outra ideia. A outra ideia é a seguinte: coloca o povo de Deus para trabalhar com barro e com tijolo. Assim eles param de crescer. Não entendo também, isso daqui não tem lógica. Porque quando ele começa a avisar para que o povo trabalhe com barro e com tijolo, automaticamente a gente pensa: tijolo, obra. Porque a maioria da obra usa-se o tijolo. Então olha o que ele está dizendo: coloca o povo de Deus na obra. Porque assim o povo de Deus vai parar de crescer. Sabe, pastor, existem pessoas que reclamam dizendo: culto no meio da semana, culto amanhã de novo. Já não bastam os eventos que acontecem na igreja. Vai vir agora outro evento de homens. Para quê? Para que mais coisa? Será que os pastores não entendem que eu tenho coisa para fazer em casa? Será que os pastores não compreendem que eu tenho um marido para cuidar, empresa para ajustar, administrar? Aí Deus me traz aqui para dizer: quanto mais envolvido na obra, quanto mais envolvido na obra, mais rápido é o teu crescimento. Não sei se você entendeu. Vai para o culto, vai hoje, amanhã, vai sábado, vai domingo se mandar. Mas não deixe de estar envolvido no altar. Porque quem quer crescer precisa se envolver. Não existe crescimento sem envolvimento. Não existe. Até porque eu desconheço crente que não gosta de culto. Ele diz assim: então coloca o povo de Deus para trabalhar com barro. Assim eles param de crescer. É como se eu olhasse para Faraó e dissesse: é sério? Porque se a gente parar para analisar, o povo de Deus foi formado da onde? Da onde? Então é como se eu dissesse: é sério, Faraó? Você quer colocar barro para paralisar barro? Deixa eu te contar um segredo relacionado ao povo crente mesmo. Quanto mais pisa na gente, humilha a gente, decepciona, calunia, persegue, é aí que a gente cresce, a gente avança, a gente chega. Não adianta. Barro não paralisa barro. Não paralisa. Aí ele vem com outra ideia: eu quero as parteiras hebreias aqui. Chama Zifra e Puá. Vem as parteiras hebreias. Ele dá uma ordem: todas as vezes que as hebreias forem dar à luz, examina. Se for menino, mata. Se for menina, deixa viver. O texto diz: e as hebreias não ouviram ao pedido de Faraó, mas ouviram a voz de Deus. Pensa comigo agora novamente. Ele era uma autoridade na terra. Se ele era uma autoridade na terra, elas corriam risco de vida, sim ou não, se desobedecem ao que ele estava mandando. Mas o texto diz: e não ouviram a voz dele, ouviram a voz de Deus. E eu disse: por que, Deus? Quero entender. E Deus disse para mim: simples, observe o texto, pastor Adriel. Ele está pedindo coisa errada para a gente certa. Ele está dizendo: parteiras hebreias, atrapalhem, matem ou prejudiquem meninos hebreus. Deixa eu te contar uma coisa. Pode ameaçar a nossa vida, pode ameaçar tudo que tu quiser, mas hebreu nunca vai matar hebreu. Não entendeu? Vou melhorar. Ameaça a nossa vida, mas crente não mata outro crente. Mulher de Deus não mata outra mulher de Deus. Homem de oração não mata outro homem de oração. Levita não mancha levita. Pregador não mancha pregador. Instrumentista não mata outro instrumentista. Porque aquilo que nós somos não é alterado pelaquilo que a terra manda. Porque aquilo que nós somos é o que o céu determinou para que a gente seja.
Então elas não escutam Faraó. O texto diz que ele não para. Já que todas as ideias deram errado, ele vem com um decreto. E o decreto é: peguem todos os meninos vivos e lancem no Nilo. Nesse período, Joquebede está gerando. Gerando quem? Moisés. Gerar não é fácil, igreja. Eu sei que eu ainda não sou mãe, eu não sou casada, mas o Senhor me ensinou isso. Gerar não é simples, porque gerar envolve algo muito doloroso, que tira sono, dá desconforto e tende a aumentar cada vez que vai chegando perto do parto. Isso se chama contração. Só que o que para mim mais difícil na história em que Joquebede começa a gerar neste período é que ela está gerando sem saber o que ela está gerando. Agora, no dia de hoje, a gente tem uma tecnologia tão avançada que não sei em quantos poucos meses a gente já consegue saber o que a gente está gerando. Se é menino, se é menina. Só que pense, naquela época não tinha. E o decreto era o seguinte: se for menino, vai morrer. Só que observe comigo, ainda que tivesse um decreto, Joquebede deixou de gerar? Ainda que tivesse um decreto, Joquebede deixou de gerar? Se fosse hoje, porque mulher tem disso, pastora, é como se alguém chegasse para ela e dissesse: essa barriga tá com cara de menino. Se prepara, porque se for menino, não tem como sobreviver. Sabe o que eu aprendo? Não importa o que a terra diga, ela não dá opinião naquilo que o céu te colocou para gerar. Ai, eu vou melhorar, vou melhorar. Existem pessoas aqui que pararam de gerar, pararam de planejar. Elas não sonham mais, porque elas dizem: não tem mais possibilidade. Mas eu vim aqui dizer para você: o Deus que te colocou para gerar garante o processo da gestação. Então se prontifica a gerar aquilo que Ele está mandando. Para você entender o que é gerar, quando você começa a orar por uma pessoa que não é convertida, para que ela se converta, no momento em que você começa a orar por ela, ela agora começa a ser gerada dentro de você. Você começa a gerar aquele que você ora. Então, existem pessoas que dizem: mas está doendo tanto, Carol. Eu não sei por que dói. Porque quanto mais eu estou na igreja, mais dói. Quanto mais eu estou na igreja, quanto mais eu me envolvo na igreja, mais dores eu sinto. Deus me trouxe aqui para dizer: claro, é que o resultado desceu hoje. E está escrito positivo. Deixa eu te contar o motivo de estar doendo tanto, machucando tanto, ao ponto de pessoas estarem aqui dizendo: é meu último culto, chega, não aguento mais, não suporto mais, porque um espírito maligno de depressão está rondando a tua mente, um espírito maligno de suicídio está acabando com você, um espírito maligno de complexo de inferioridade, crise de ansiedade, automutilação, eu não sei, mas Deus me trouxe aqui para dizer: isso que tu está sentindo não é morte, é eu dizendo: deu positivo, está gerando. Alguém vai me olhar e vai dizer: Carol, alguém vai me olhar e vai dizer: Carol, mas a dor que eu sinto é maior do que a que você sente. Alguém vai dizer: a dor que eu sinto é maior do que a que você sente. Eu posso dizer: é verdade. Sabe por quê? Vai que você está gerando gêmeos. Se eu fosse você, eu recebia. Vai que tu tá gerando trigêmeos. Carol, não entendi. Quanto maior o que tu gera, maior é a dor que você vai ter que suportar. Carol, mas eu ainda não entendi. Vai que tu tá gerando teu casamento, tua empresa, teu ministério. Então eu entendo: quanto maior aquilo que eu gero, maior é a dor que eu aguento. Aí sabe o que acontece? Chega final de ano, pastor, a pessoa faz uma carta desse tamanho para Deus, dizendo: de Natal, Deus, eu quero tal coisa, tal coisa, tal coisa, e faz uma lista.
Aí eu vejo Deus lá do alto dizendo: mais o quê? Mais o quê? Tá anotado. Aí quando vira o ano, janeiro a pessoa começa: ai. Fevereiro, Aí vai passando os meses e ela começa: nossa, eu tô sentindo uma dor estranha. Aí vai chegando no meio do ano, ela vai dizendo: eu não tô aguentando mais, vou parar, vou desistir, não tá dando para suportar. Eu vejo Deus lá do alto dizendo: tu não me pediu? Tu não me pediu? No momento que tu me pedia, eu botava. Então gera. Mais o que? Então gera. Mais o que? Então gera. Já que tu pediu, então aguenta aquilo que tu pediu na gestação. Não é morte, vai acontecer, mas você precisa aguentar. Sustenta.